Muito bem, pessoal, quinta-feira, 6 de julho, 7 horas da manhã, estamos começando o nosso Desperta ICL, hoje direto de Londres, hoje, aliás, o último programa que eu faço em viagem. Na semana que vem já estarei de volta ao Brasil, tô há 2 semanas fora de casa, já morrendo de saudade da minha família. Amanhã o nosso querido William De Luca fará o programa, tá bom? Acompanhe de todo modo, o Desperta ICL vai ao ar todos os dias de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, horário de Brasília, às 7 horas da manhã, então... Bom dia para todo mundo que está chegando aí. Muito obrigado pela sua companhia. Eu fico muito feliz quando tem programa, gente. Sério mesmo, final de semana eu fico com abstinência, que chama, né? Eu fico com abstinência de desperta, porque eu adoro a companhia de vocês aqui, adoro os comentários que vocês deixam pra gente aí, adoro saber de onde as pessoas estão assistindo também, né? Tem gente aí já chegando do Rio de Janeiro, de Taquari, da Itália, de onde mais. Vai chegando, vai dizendo de onde você está vendo esse programa. A gente está fortalecendo mais do que nunca, não só uma audiência, mas uma comunidade. Isso que eu acho muito legal que a gente está fazendo aqui. Pessoas que eu vejo todos os dias acompanharem o programa, né? Apesar da gente ter aí todos os dias 12, 13, 14 mil pessoas, 15 mil pessoas no ao vivo acompanhando o programa, chegamos já a 20 mil pessoas, né? Depende também das notícias do dia, mas eu vejo que muitas figuras se repetem por aí, gente do Paraná, do Pará, de Gama, de Osasco, de Belo Horizonte, Ferney-Voltaire da França, onde mais? Dublin, na Irlanda. As pessoas... Então a gente está cada vez mais criando uma comunidade de gente que está aqui acompanhando o Desperta todos os dias às 7 horas da manhã. Lembrando que às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Claro, se você nos acompanha da Europa, de qualquer lugar da Ásia, dos Estados Unidos, você pega o seu fuso horário aí. Lembrando, claro, que este programa fica gravado, né? Então vocês podem também assistir depois. Eu sugiro, quem puder, assistir ao vivo. Por quê? Porque é um programa, como se diz, de hard news, né? Que se chama, né? São as notícias do último momento, do último minuto, as mais importantes. Então, claro, se você deixa para assistir muito depois, muita coisa do que a gente falou aqui já vai ter passado. Mas, obviamente, não ficamos aqui igual papagaio de pirata, só lendo notícia. Então, eu leio o que vocês comentam, a gente brinca um pouco aqui também, porque o bom humor também é parte da vida, importantíssimo, né? Pra gente não fazer um programa tão sisudo aqui, né? Não ficar fazendo boletim do apocalipse aqui toda hora também, né? A gente dá risada junto, a gente faz umas enquetes de vez em quando para dar risadas juntos também, e a gente acompanha e faz principalmente o que eu gosto muito de fazer com vocês aqui, que é ler a imprensa junto com vocês, para a gente entender também mais ou menos como a imprensa se posiciona em relação às questões que viram notícia, né? Como quem já acompanha o nosso programa aqui sabe, notícia não é não surge de combustão espontânea, né? Notícia é uma decisão humana. Então a imprensa, quando decide transformar algo em notícia, também decide como aquilo será notícia. Então eu gosto muito de acompanhar a imprensa brasileira e mundial com vocês aqui, para a gente ir lendo juntos, entendendo por que a manchete está desse jeito, por que está daquele outro, por que está assim, por que está assado. Então, legal. Chegou? Deixa seu like, inscreva-se no programa e, por gentileza, quem puder, pegue o link deste programa e leve adiante. Passa lá para os seus colegas de WhatsApp, para suas colegas de WhatsApp, nos seus grupos de Telegram, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, seja lá onde for. É importante que a gente amplie cada vez mais esta nossa comunidade, tá bom? Obrigado, abraço para o pessoal de Porto Alegre, Uberlândia, São Paulo, galera da Itália que tá por aí, Campinas, onde mais? Que mais? Que eu já vi um monte de cidade diferente aqui. Fernandópolis, eu adoro nomes das cidades diferentes do Brasil. Belém do Pará, muito bem, obrigado demais, viu, gente? Vai deixando seu comentário e vai conversando com a galera aí também no chat, para vocês também formarem uma comunidade de conversa e aprendizado entre vocês, né? Porque notícia, se não serve pra gente aprender alguma coisa, não serve basicamente para nada, né? Ó, 2 recados importantíssimos. Primeira coisa, hoje, quando terminarmos o Desperta ICL, eu vou permanecer aqui nesta cadeirinha onde estou sentado, usando o nosso estúdio móvel do Desperta para viagens, né? Por quê? Às 8 horas da manhã, quando começar o ICL Notícias, primeira edição, eu e meu estimado e querido colega e amigo Jamil Chad estaremos hoje no ICL Notícias, primeira edição, às 8 horas da manhã, tá, gente? Não vai ser depois,
que o programa começar. Não vai ser 8h30, não vai ser 9, vai ser às 8. O programa começa às 8, tem ali a apresentação, né? O começo. A gente já entra porque nós publicaremos hoje com exclusividade aqui no ICL e depois estará publicado também na coluna do Jamil Chad no UOL, para onde o Jamil publica suas colunas e também na minha newsletter agrandeguerra.com.br, novos diálogos exclusivos que nunca haviam sido publicados antes, que foram apreendidos pela Polícia Federal na Operação Spoofing, tá? Sim, os diálogos apreendidos com as pessoas apontadas pela Polícia Federal como sendo os hackers que originaram a série de reportagens Vaza Jato, lá do Intercept 2019. Já é de conhecimento público que o Intercept recebeu na época um arquivo muitíssimo menor do que aquele que seria apreendido pela Polícia Federal depois. E agora parte desses arquivos começam a ver a luz do dia. Eu e o Jamil tivemos acesso a conversas dos procuradores da Lava Jato com os procuradores da Suíça, tá? Então, atenção, quem tá de olho, quem tá ligado nos acordos, por exemplo, da Lava Jato com a Suíça e com os Estados Unidos também. Lembram do fundo da Lava Jato, dos bilhões com B de dólares publicados, pagos de multas por empresas brasileiras, dinheiro brasileiro que foi parar lá fora, tá? Quem tá de olho nisso, presta atenção no ICL nas próximas semanas, nos próximos dias até eu diria, porque nós publicaremos não só essa reportagem de hoje, a gente vai publicar também, eu e o Jamil, exclusivo aqui no ICL, outras reportagens que se referem aos diálogos dos procuradores brasileiros da Lava Jato com procuradores estrangeiros. Muita coisa, a gente já olhou o material, claro, as matérias já estão bem encaminhadas, a primeira vai ser publicada hoje, tem muita coisa aí, gente, que mostra coisas que não tínhamos visto até agora, tá bom? Para a gente entender o mecanismo de como o dinheiro brasileiro, né, foi parar no exterior nesses acordos aí, que aliás muitos deles estavam sendo questionados pelo juiz Apio, né, o Eduardo Apio, afastado da 13ª Vara, em que pese a questão de ele ter feito ou não aquela ligação telefônica, que foi o motivo do seu afastamento, o juiz Eduardo Apio estava sim olhando para coisas importantíssimas que foram cometidas pela Lava Jato. Lava Jato, que agora, aliás, sofre 2 investigações internas, uma do Conselho Nacional do Ministério Público e outra do CNJ. Várias partes dessas investigações têm a ver justamente com o material que nós vamos publicar nos próximos dias. Então fica de olho, daqui a 50 minutos, quando o Desperta acabar, você fica com a gente aqui, claro, espera, porque a gente vai dar uma passada geral nas notícias do Brasil e do mundo. Estaremos lá no ICL Notícias primeira edição, eu e o meu camarada Jamil Chad, para publicar exclusivamente aqui no ICL a primeira matéria que publicaremos sobre os diálogos da spoofing dos procuradores da Lava Jato com procuradores estrangeiros. Diálogos, vocês sabem, né? Fora dos canais oficiais feitos pelo aplicativo Telegram, portanto, ilegais, tá bom? Então, vai ser tudo explicadinho depois, tá redondinho, tá bonitinho, tá maravilhoso. Quem quiser, já pode ficar de olho aí no Desperta, assim que o Desperta acabar, a gente vai colocar o link aqui do ICL Notícias primeira edição, e pode também já assinar a newsletter agrandeguerra.com.br, que vai ser enviado lá na newsletter depois, e é isso aí, vamos que bora. Outro recado importante, domingo agora, dia 9 de julho, às 8 horas da noite, o ICL vai fazer mais uma das suas grandes aulas online abertas, que tem se tornado um clássico já, né, no Brasil, aulas que são de graça, isso é super importante, então essas aulas são de graça e são transmitidas para milhares de pessoas. A última aula com o Domenico De Masi, filósofo, pensador italiano, né, passou pela aula 180 mil pessoas, passaram na verdade, né, Leandro? Passaram pela aula 180 mil pessoas no ao vivo da aula. Essas aulas, em geral, gente, não tem repeteco, o link não fica dando sopa por aí, você não consegue assistir depois. Então, presta atenção. Pega o link icl.com.br/desperta, com um R só, tá bom?
icl.com.br/desperta. O pessoal da produção já jogou o link aí nos comentários, se fica mais fácil para vocês apenas clicarem nele, tá? E aí, no domingão, na domingueira, 8 horas, o Edu Moreira vai estar lá falando com o Pedro Rossi e com a Juliane Furno, dois economistas. Economistas podemos chamar assim, da nova geração, né? Economistas jovens, o que é muito legal, né? Ver gente mais nova tratando desses crimes. Muitas vezes são crimes, né? Né? O senhor presidente do Banco Central, vamos tratar de crimes também nessa aula, é basicamente isso. Tratando desses assuntos mais duros, né? E aí é uma aula para derrubar todos os mitos que a gente tem. Eu me coloco nisso também, né? Não sou economista, não sou especialista em economia. Então, para derrubar os mitos que a gente tem em relação à economia. Economia não é uma ciência exata, economia não tem fórmula de bolo. Assim fosse, pegaríamos, por exemplo, a fórmula de bolo de onde? Da Noruega. Vamos aplicar esta mesma fórmula de bolo na América Latina toda, pronto, todos os nossos problemas se acabaram. As coisas não são assim, há muita decisão política, há muita decisão ideológica e há muito interesse por trás das decisões econômicas. A gente está vendo aí com o nosso presidente do Banco Central, né? Então, domingueira, você vai entender tudo como é que essa máquina gira com esses dois brilhantes novos economistas da nova geração, se assim podemos dizer, né? O Pedro Rossi e a Juliane Furno, claro, lá com o nosso Edu Moreira. Pega o link icl.com.br/desperta, inscreva-se. É às 8 horas, aula ao vivo, não tem repeteco, tá bom? Geralmente, o pessoal libera repeteco só em algumas aulas, algumas exceções. A do Domênico De Masi teve aí, ficou algumas horas depois do ao vivo, algumas horitas no ar para quem não conseguiu pegar ou para quem queria rever, né? A do Cornel West, por exemplo, que foi legal também, eu assisti 2 vezes, porque a galera do ICL deu a chance de ter uma reprise e eu fui lá assistir na reprise também, porque muitas vezes é muita coisa para você pegar, né? Você fica vendo um negócio desses, o cérebro dessas pessoas é um cérebro desse tamanho, né? Maior do que o meu, né? 40 vezes. Eu não consigo captar tudo que tá rolando lá, então eu assisto de novo, né? Então é isso, esse é o nível das aulas, tá, gente? Então corre lá pro link icl.com.br/desperta e vamos que vamos! Bora lá, gente. Ó, vamos começar na coluna da Malu Gaspar, lá no jornal o Globo. Senadores decidem enviar a Lula proposta que acaba com pensões de filhos de militares. Agora, neste momento, a gente poderia botar uma música aqui, né? Podia ser Aleluia, né? Quem sabe? Aleluia. Poderia ser. Mas a gente não pode tocar música no YouTube, porque senão o YouTube causa problemas, né? Mas é um aleluia. Olha aqui, ó. A Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal decidiu na última quarta-feira, 5, portanto, ontem, encaminhar à Presidência da República um projeto que prevê a extinção de pensões de filhos de militares. Um parecer relatado por Carlos Viana do Podemos conclui que o tema é de iniciativa privativa do Presidente da República, ou seja, cabe a Lula decidir se elabora um projeto de lei para revisar as pensões ou não. A proposta faz parte de uma sugestão de lei protocolada no programa E-Cidadania, lá do Senado. A legislação prevê que todas as proposições que somem apoio de mais de 20 mil brasileiros em um intervalo de 4 meses sejam apreciadas pela Casa. O fim das pensões, defendido pelo blogueiro Luiz Eduardo Almeida Cobra, né, que foi o cara que fez essa proposição. Você sabe que o E-Cidadania, você chega lá no site do Senado, da Câmara, tem um site lá, você pode fazer uma proposição. Se você conseguir levantar 20 mil votos em 4 meses, é obrigatório que o nosso Congresso analise a sua proposição, tá? Então, esse projeto, essa proposição, na verdade, ela teve apoio de quase 60 mil pessoas, né? E tramitava desde 2019. Na prática, a decisão do Senado não deverá representar uma grande dor de cabeça para o Palácio do Planalto no momento em que Lula tenta restabelecer uma relação de confiança com as Forças Armadas. O texto não é de nenhum parlamentar da base aliada e o governo não tem prazo para analisá-la, mas deveria, né? Ainda assim, a proposta agora cairá no colo do governo Lula, graças ao parecer do oposicionista Viana. Nas últimas eleições, Viana foi candidato ao governo de Minas Gerais pelo PL do Bolsonaro, amargando um 3º lugar. No seu relatório, Viana sustentou que o Congresso não poderia legislar sobre direitos militares, citando um artigo da Constituição que confere ao chefe do Poder Executivo a elaboração de projetos de lei que tratem sobre militares nas Forças Armadas. Então, agora, o senador mineiro também argumentou que a legislação sobre pensões militares vem restringindo os benefícios aos parentes de oficiais nas últimas décadas, como, por exemplo, a pensão vitalícia para filhas solteiras.
hoje válida apenas para quem adquiriu o direito até a implementação da legislação atual em 2000. Isso aí, gente, é uma grande treta. Claro, para o Lula pode ser um problema, né? Obviamente tentaram jogar isso no colo do executivo para causar tensão entre o executivo e os militares, ao mesmo tempo, como informa aqui a Malu Gaspar, não há prazo para que o executivo avalie isso, então, na prática, é algo que pode ficar parado por um tempo lá. Agora, eu já falei no Desperta, eu acho que foi na semana passada até, e falei no ICL Notícias também. O orçamento militar no Brasil, ele é consumido 80% por folha salarial. 80%. Então é muito engraçado, aliás, os bolsonaristas, aí o pessoal da extrema-direita, né? O pessoal, o libertário, né? O pessoal da liberdade econômica, que fala sempre que tem que privatizar isso, tem que privatizar aquilo, tem que acabar com a empresa estatal tal, porque é cabide de emprego, porque tem muito funcionário público, não sei o quê. Vocês podem começar a fazer também uma campanha para acabar com o exército brasileiro, né? Eventualmente, né? Ou reorganizar o exército brasileiro de modo que ele não consuma tanto dinheiro dos brasileiros. Tem um orçamento aí que passa de 150 a 160 bilhões por ano. 80% desse dinheiro é usado para pagar o salário do general Heleno, né? Estou fazendo aqui, claro, né? Eu estou exagerando, mas é claro que o general Heleno não ganha todo esse dinheiro, né? Mas vocês entenderam, tá bom? 80% do orçamento da defesa no Brasil é usado para pagar o general Braga Neto, o Heleno, né? A pensão do Etchegóin, essa gente toda aí, tá? Então, é sim importante esse tipo de proposição. Veremos o que Lula vai fazer a partir de agora, né? Gente, notícia trazida pela Folha de São Paulo, hoje publicada lá na sua edição impressa, né? Bolsonaro pode ter direitos políticos cassados e ficar sem salário do PL por uso de máquina. Notícia publicada pela Jéssica Brandino, repórter lá da Folha de São Paulo. O uso indevido da TV Brasil e da estrutura do Palácio da Alvorada na reunião com embaixadores em julho do ano passado pode levar o ex-presidente Jair Bolsonaro a responder por improbidade administrativa. Uma das hipóteses em caso de condenação é a suspensão dos direitos políticos, impedindo o ex-presidente de exercer funções no PL. Por enquanto, o Bolsonaro, a derrota que ele teve no TSE, o limita a participar de eleições, tá, gente? Mas não caça os seus direitos políticos. Portanto, o salário do Bolsonaro até hoje, né, como presidente de honra do PL, o presidente de fato, dono do PL, é o Valdemar da Costa Neto, né? Mas o Bolsonaro é o presidente de honra do PL. Ele recebe lá 41 mil reais na mamata lá, para não fazer basicamente nada, que é o que o Bolsonaro faz a vida toda. Nada, né? Agora, as coisas podem caminhar para que ele perca, inclusive, esse salário, né? Ao deixar Bolsonaro inelegível, a maioria dos ministros do TSE decidiu que o encontro teve motivação eleitoral, o famoso encontro do Bolsonaro com os embaixadores, com desvio de finalidade no uso da estrutura pública, tanto de funcionários quanto da empresa Brasil de Comunicação, que transmitiu a apresentação ao vivo. Uma das teses usadas pela defesa do ex-presidente no julgamento foi de que a reunião não teve finalidade eleitoral, sendo apenas um ato de chefe de Estado, né? Lembrando, Bolsonaro pegou um inquérito da Polícia Federal que estava sob sigilo e mentiu, inventou, fabricou uma conclusão que a Polícia Federal não teve, tá? De novo, eu preciso repetir isso pela milésima vez, porque eu acho que nem todo mundo ainda sacou exatamente o que aconteceu. O Bolsonaro não foi condenado no TSE porque ele emitiu uma opinião sobre as urnas. Porque ele falou que elas são feias, que elas são bobas, que ele não gosta delas, que ele queria mudar o design delas, que ele queria que o botão fosse amarelo. Não é por isso, tá? Não é por emitir opinião. É porque ele pegou um inquérito da Polícia Federal, que estava sob sigilo, levou esse inquérito ao conhecimento público nesse dia da reunião com os embaixadores e fabricou uma conclusão que o inquérito da Polícia Federal não traz. Quem é que foi que falou isso? O próprio delegado titular do inquérito. Em um depoimento para os seus colegas da Polícia Federal, o delegado disse: não há nenhum indício na nossa investigação que chegue minimamente perto das conclusões que o presidente da República teve quando ele levou isso para os embaixadores e falou que era a conclusão da PF. Não era. De que hackers poderiam mudar votos de um candidato para o outro, portanto, alterar o resultado da eleição. A Polícia Federal não achou nenhuma evidência disso
Zero na sua investigação. Portanto, o Bolsonaro fabricou, inventou uma conclusão da Polícia Federal que nunca existiu. A pena de inelegibilidade aplicada pelo TSE não impede o desempenho de funções partidárias pelo Bolsonaro, por enquanto, mas sim de assumir cargos eletivos. Bolsonaro exerce desde abril a função de presidente de honra do PL com salário de R$41 mil. Já a suspensão de direitos políticos, por outro lado, é uma punição mais ampla. Direitos políticos são prerrogativas atribuídas a uma pessoa que lhe permitem participar ou influenciar em atividades relacionadas ao Estado democrático, seja por meio do voto, do exercício de cargos públicos ou do uso de outras ferramentas constitucionais e legais, diz aqui um advogado ouvido pela Folha de São Paulo, Gustavo Justino de Oliveira. De acordo com a jurisprudência do TSE, a restrição atinge o desempenho de atividades partidárias e de exercício de cargos de natureza política. Desde que assumiu seu posto no partido, Bolsonaro tem participado de atividades políticas pelo país e uma de suas metas é fortalecer seu campo político para as eleições municipais de 2024. Portanto, agora, obviamente, ficaremos de olho nisso aqui. Falamos ontem no programa, aliás, que o Bolsonaro também enfrentará problemas em relação a esse caso no Tribunal de Contas da União e no STF, tá? Porque o processo e as provas que foram juntadas ali foram enviados a esses órgãos. Esses órgãos podem abrir novas investigações contra o Bolsonaro, inclusive, tá? TCU, Tribunal de Contas e STF. E agora há essa nova possibilidade de que o Bolsonaro perca os seus direitos políticos e, portanto, acabou a mamata. R$41 mil, salário mensal do Bolsonaro no PL, né? Claro que para quem já negociou mais de 100 imóveis, né? Isso não representa nada, mas R$41 mil é um bom salário, né, gente? Um excelente salário, ainda mais para alguém como o Bolsonaro que não faz nada, né? Então, de olho nisso, ficaremos ligados nesse caso também e novas atualizações, claro, serão trazidas aqui para o nosso programa. Reportagem importante da Agência Pública. Ministério Público Federal investiga 12 empresas por violações de direitos humanos na ditadura militar. O Ministério Público Federal investiga 12 de 13 empresas brasileiras sobre as quais pesquisadores brasileiros têm se debruçado há mais de um ano para apurar os elos que estas mantinham com a ditadura militar a partir aí de 1964 e sua participação ativa na espionagem e violação de direitos humanos de trabalhadores e moradores das regiões onde essas empresas estavam instalados. As investigações estão abertas em 6 estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Pará. E segundo um levantamento da agência pública, 10 dos 12 casos já abertos são inquéritos civis públicos, o último nível de apuração antes que uma ação ou acordo sejam propostos. Há inquéritos abertos sobre as seguintes empresas. Lembrando, empresas que colaboraram com o regime militar no Brasil a partir do golpe de 64. Colaboraram em vários níveis, tá? A gente tem desde aí o jornal Folha de São Paulo, né, que cada vez surgem mais indícios de que de fato colaborou com a ditadura, no mínimo emprestando veículos do próprio jornal para a repressão na época, até o caso da Fiat, que aliás foi um caso revelado pelo Intercept em 2019, assinado pelo Pedro Rossi, pela Janaína César, a reportagem, pela Alessia Cerantola, uma italiana, jornalista italiana, e por mim, o caso da Fiat. Nós revelamos que 145 espiões participavam de um esquema de espionagem dentro da Fiat para espionar principalmente operários dissidentes e entregá-los à ditadura militar brasileira, tá bom? Na época a gente conseguiu, inclusive, os arquivos da própria Fiat, que conseguimos buscar a Janaína, repórter, que aliás é a repórter brilhante da série do podcast sobre o Robinho. Quem não ouviu esse podcast, ouça, tá nos tocadores por aí, tá? O podcast que ela conseguiu, a Janaína conseguiu todos os áudios do Robinho e dos seus amigos falando sobre o estupro que o Robinho cometeu na Itália. A polícia grampeou essa turma toda, os áudios foram obtidos pela Janaína e publicados em um podcast que está excelente, publicado lá no UOL, aliás, né? Então, na época, a Janaína conseguiu também esses arquivos da própria Fiat, nos arquivos da Fiat em Torino, na Itália, mostrando como a Fiat montou, de fato, um aparato
de espionagem dentro da fábrica para ajudar a ditadura militar brasileira. Agora há inquéritos abertos sobre as seguintes empresas: Folha de São Paulo, Cobrasma, Paranapanema, Docas e Embraer, que tramitam em São Paulo, Josapar, no Rio Grande do Sul, Petrobras, no Rio de Janeiro, Fiat, Belgo Mineira e Mannesmann, em Minas Gerais. O caso Aracruz, no Espírito Santo, é um procedimento de acompanhamento. O MPF não informou o andamento das apurações sobre a CSN, que tramita no Rio de Janeiro, e Itaipu, que tinha um procurador designado até a publicação, que não tinha, perdão, um procurador designado até a apuração dessa mensagem, dessa reportagem. Essa apuração está sendo feita pelo Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, o CAF, lá da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, tá? E a agência pública tem publicado nos últimos dias várias matérias relacionadas a isso. Publicou, inclusive, a reportagem em relação à Fiat, né? E a reportagem em relação à Folha de São Paulo. Essas duas reportagens, elas reforçam apurações jornalísticas que já tinham saído antes, né? De que a Fiat tinha esse aparato de espionagem, como eu falei aqui, publicado em 2019 pelo Intercept, e a da Folha de São Paulo, que era um caso já bastante sabido sobre o empréstimo desses carros do jornal para a ditadura. No entanto, essas matérias da Pública, elas trazem mais elementos e reforçam essa história com base na pesquisa do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense lá da Unifesp. Portanto, Folha de São Paulo, Docas, Embraer, Josapar, Petrobras, Fiat, Belgo Mineira, Aracruz, Itaipu, CSN, várias aí, né? Algumas estatais, outras privadas. Veremos se essas coisas finalmente andam e se essas empresas finalmente, meia década depois, serão punidas. Juiz vê indícios de ligação de Arthur Lira com fraude dos kits de robótica e manda caso para o STF. O juiz federal substituto Ronei Raimundo Leão Otílio, da 2ª Vara de Justiça Federal de Alagoas, determinou a remessa dos autos da investigação da operação chamada de Hefesto, que mira aliados do presidente da Câmara e dos deputados, o Arthur Lira, para o Supremo Tribunal Federal. O juiz justifica o envio declarando que a investigação da Polícia Federal encontrou, aspas, indícios da participação nos delitos investigados de um congressista, no caso, o próprio Arthur Lira. Nós fizemos uma intensa cobertura desse caso aqui, inclusive de buscas e apreensões que foram feitas nessa operação, inclusive de um caderninho contábil, aqueles caderninhos estilo máfia siciliana mesmo, né? Não estou exagerando, absolutamente não. Aqui as máfias do mundo todo até hoje usam papel, que é o lugar mais seguro, né? Você não vai ficar botando contabilidade da máfia na nuvem para lá e para cá, né? E foi apreendido um papel junto com essas pessoas. Lembram do cofre que tinha o remedinho para disfunção erétil lá? O cofre de 4 milhões de reais? Então, junto com essa galera toda, foi apreendido um caderno de contabilidade. Nesse caderno de contabilidade tem citado várias vezes ali pagamentos a um tal de Arthur com TH, né? Por acaso, Arthur com TH. É hotel para Arthur, é dinheiro para Arthur, é paga isso para Arthur e aquilo para Arthur. Por acaso também, nesse caderno também, há um pagamento de uma grana para uma pessoa lá que por acaso tem o mesmo nome da mãe do Arthur Lira, né? Parece que tem uma letra trocada só, mas é um nome bastante atípico, né? Eu não lembro o nome dela agora aqui. Mas por acaso, também, um nome muito parecido, muito semelhante, com exceção de uma letra, a mãe do Arthur Lira. Então, agora, esse juiz detectou que há indícios da participação do Lira, óbvio, nesse caso. Cabe ao STF, então, julgar infrações de membros do Congresso por possuírem foro privilegiado. Ademais, o próprio Procurador-Geral da República, Augusto Aras, conforme noticiado pelo MPF, avocou atribuição para atuar no caso. A Operação Hefesto visa aprofundar a investigação sobre um esquema de fraudes em licitações de 43 cidades de Alagoas que teria Lira, que teria influência de Lira, imagina, acho que o Estadão comeu um pedaço da frase aqui, né? Que teria Lira de... Pum, morreu a frase. Lira, a princípio, não era alvo da ação, mas ela envolve aliados próximos ao presidente da Câmara. A PF afirmou que houve direcionamento e superfaturamento de contratos para a compra dos kits robótica. Quem acompanha o Desperta CL sabe que eu já fiz essa conta aqui, né?
Eu já publiquei isso aqui, inclusive este dado por aqui, 70% de todo o dinheiro, 70% de todo o dinheiro que foi enviado para 5.500 municípios do Brasil para a compra de kit robótica foram parar em Alagoas. 70%. Mais notadamente em 5 ou 6 cidades apenas. Todas, claro, de aliados de Arthur Lira, que se reelegeu nessa eleição passada, obviamente com um pé nas costas, né? Então agora isso vai para o STF. É bom que vai para o STF? É ruim? Não sei, não sabemos, né? A grande questão é que também Arthur Lira vem sendo aparentemente muito protegido pelo sistema local lá nas Alagoas, né? Conseguiu concorrer, aliás, na última eleição, graças a uma liminar que derrubou uma decisão contra ele, porque Arthur Lira, na prática, era ficha suja, não poderia sequer ter concorrido. Então agora esse caso vai para Brasília. O que acontece a partir de agora, não sabemos. Tem um Augusto Aras no meio do caminho, né? O STF não se sabe exatamente na mão de quem cai, se cai na mão de um Cássio com K, se cai na mão do André Mendonça, ou se cai na mão do Gilmar Mendes. Temos diferenças de tratamentos em relação a cada um desses ministros. Veremos o que acontece com o Arthur Lira. Se a PGR vai, como diz lá na minha terra, amorcegar, né? Vai dar uma amorcegada, né? Vai amorcegar porque o morceguinho fica penduradinho assim, né? Com as perninhas assim, né? Então fica lá amorcegado, pega as asinhas, né? Dobra as asinhas sobre o seu próprio corpo, fica lá dormindo, né? Isso é amorcegar, fica lá dando aquela amorcegada. Ou se vai, de fato, fazer esse processo ir adiante. Vamos lá para o Jornal Globo de hoje? Entrada de Braga Neto no páreo mobiliza em torno de Eduardo Paes e afasta PT do posto de vice em 2024, né? O Braga Neto também respondia ao processo do TSE lá junto com o Bolsonaro. O TSE, de forma unânime, decidiu que a tal da reunião com os embaixadores e a fabricação da conclusão sobre o inquérito da polícia foi obra exclusivamente do Bolsonaro. O TSE se baseou, inclusive, em testemunhas que foram lá testemunhar, né? Teve o ex-chanceler brasileiro, por exemplo, que foi lá e falou, não sabia de nada, né? Teve até o Ciro Nogueira, que é um bolsonarista, né? Se o Bolsonaro estiver caminhando na rua e começar a chover, o Ciro Nogueira aparece e abre um guarda-chuva para ele, né? Até o Ciro Nogueira falou, olha, ninguém sabia de nada, isso aí foi o Bolsonaro que inventou sozinho, né? Então deram uma isolada no Bolsonaro nessa e o Braga Neto acabou se livrando. Não entrou, não entrou no rolo e não foi condenado no final. Portanto, Braga Neto está elegível. E rumores dizem que o PL já o convidou e ele já aceitou para ser candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro no ano que vem. A articulação do PL para lançar o general da reserva Walter Braga Neto à Prefeitura do Rio acirrou a concorrência entre aliados do atual chefe do Executivo, Eduardo Paes, para se viabilizarem como candidatos a vice na chapa dele, Eduardo Paes, em 24. A avaliação de interlocutores do prefeito é que a consolidação de um adversário identificado com Bolsonaro demandará do postulante à reeleição, no caso Eduardo Paes, acenos a eleitores conservadores, além de esfriar o pleito do PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de indicar o vice. Paes tem sinalizado preferência por limitar a escolha a políticos de seu núcleo próximo, dispostos a estreitar relações com a direita. Texto meio truncado do Globo, né? Muita palavra difícil, as pessoas não entendem o que está escrito aqui, Globo. Vocês podiam dar uma melhorada nisso. Vamos simplificar a vida das pessoas, gente. É muito difícil ler notícia no Brasil, cara. Sério, a pessoa tem que ter um PhD para entender. Que parágrafo complicado, né? Interlocutores, consolidação, demandará do postulante. Isso aqui parece, né? É quase uma construção do século XIX, né? Depois a gente reclama que as pessoas não leem imprensa no Brasil, mas que coisa difícil. Eu lendo aqui, tô acostumado a ler notícia, só o que eu faço da vida, tem que ficar pulando barreira aqui para conseguir entender o negócio. Basicamente, gente, vamos simplificar. Tinha a possibilidade de um candidato do PT ser o vice do Paes no ano que vem. Aparentemente, com a entrada do Braga Neto, isso não acontecerá mais, porque o Paes gostaria de um vice mais alinhado à direita. Pronto, tá bom? Resumindo o parágrafo do Globo aqui. Sério, eu cheguei a ficar tonto lendo esse negócio aqui. Articulação, que mais? Viabilizarem interlocutores,
consolidação demandará o postulante, né? É difícil. Limitar a escolha, né? Porra, tô mal aí pelo... se bem que 7h30 da manhã já dá para falar palavrão, né? Mas ai, que cansativo ler esse texto, tá bom? Mas veremos. O Braga Neto, como eu falei, né, se livrou desse caso do TSE e vai para frente agora. Gente, reforma tributária, eu tô trazendo só notícia aqui, tô falando pouco sobre ela, porque ainda não tem um projeto consolidado, tá? Então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com essa reforma tributária. Lá o UOL hoje está dizendo que deputados estão usando a reforma tributária como um recado para o governo Lula. Isso aí basicamente é o Arthur Lira e o Centrão falando, ó, vai passar a reforma tributária aqui, a gente vai votar, mas quem está fazendo isso somos nós, tá? Isso aqui é a gente que faz. A gente faz o que a gente quer. Um pouco daquela briga que a gente viu e que segue vendo aí nos primeiros 6 meses do governo Lula, com dificuldade extrema para conseguir votação lá na casa, né? Notícia do G1. Relator da reforma tributária inclui cesta básica com alíquota zero em reforma tributária. Veja pontos do novo parecer. Então, tem alguns pontos do novo parecer, esses pareceres vêm aparecendo aí, né? O parecer aparece, né? Então, os pareceres vêm aparecendo, a depender da discussão sobre algumas leis, esses pareceres mudam todos os dias, tá, gente? Então, puxa daqui, puxa de lá, conversa com um, conversa com o outro, coloca isso, coloca aquilo. Então, na verdade, nós não sabemos que reforma tributária será votada. Ainda não dá para saber hoje. O G1 aqui nessa matéria, uma matéria de serviço, né? Traz uma explicação básica. Em linhas gerais, a proposta inicial estabelece a unificação de tributos, né? Então vai pegar IPI, PIS, COFINS, ICMS e o ISS, que é municipal, e vai unificar todos eles, né? Em 2 impostos. E traz aqui algumas questões também para a gente ficar informado. Então, a reforma tem fase de transição, ela não começa assim que vai ser votada, né? Pelo que eu andei lendo ontem, segundo o último parecer que eu li, não sei se é o mais recente, isso aí a gente teria pela frente 10 anos para aplicar toda a reforma na sua integralidade, porque você vai mexer com impostos municipais, estaduais e federais. Então, é uma bagunça enorme esse negócio, né? O Brasil é um dos países mais bagunçados em relação a isso. E aí, claro, vai ter um tempo de adaptação, né? Vai ter a alíquota reduzida para algumas coisas, vai ter imposto seletivo para outras. Eu vi ontem que parece que álcool e tabaco serão hipertributados, como já acontece em alguns lugares do mundo, né? Então, ainda está muito obscuro. De todo modo, tem uma força grande, pelo que eu notei essa semana, da imprensa comercial mainstream em querer aprovar a reforma. Eu não sei qual reforma exatamente essas empresas querem aprovar, porque vocês sabem, a imprensa no Brasil, essa imprensa comercial, como se chama, ela não tem negócio só na comunicação. As empresas que são donas dos principais canais de TV, das rádios, dos jornais, das revistas, todo mundo sabe, tem interesses no setor financeiro, são donos de bancos, são donos de mega fazendas, são produtores rurais, tem participação aí no setor de logística, aquela coisa toda. Então, eu não sei exatamente, ainda não consegui entender exatamente qual reforma tributária a parte editorial da imprensa quer que passe. No entanto, tem tido muita notícia sobre isso nos últimos tempos, né? Vamos lá, então. Daniela Carneiro se reunirá com Lula nesta quinta e entregará carta de demissão. A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, deve se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira para entregar sua carta de demissão do cargo. A informação foi confirmada pelo marido da ministra, Vaguinho, prefeito de Belford Roxo, lá no Rio de Janeiro. A reunião com Lula está marcada para hoje, às 15 horas, no Palácio do Planalto. Daniela apresentará uma carta colocando seu cargo à disposição, agradecendo o espaço no governo e dizendo entender o momento político que exige a sua saída da pasta. A saída foi articulada em reunião na Secretaria de Relações Institucionais no Planalto com o ministro Alexandre Padilha, e o secretário André Ceciliano.
Vaguinho divulgou nota na qual afirma que ele e o ministro das Relações Institucionais conversaram e, entre aspas, selaram a paz e o fim das lamentações, ao menos por enquanto, diz o Vaguinho aqui, né? Alvo de pressão do União Brasil, de integrantes do governo, Daniela Carneiro, portanto a ministra do Turismo, vinha participando de eventos ao lado do presidente. Ela deve ser substituída pelo deputado Celso Sabino, do União Brasil do Pará. Então não vai sair Centrão para não entrar Centrão lá, tá? Vai sair Centrão e vai continuar Centrão, que conta com o apoio da bancada do partido no Congresso. A troca é esperada há semanas e atende a uma reivindicação do próprio União Brasil após uma movimentação de Daniela e do marido para levar a ministra para o Partido Republicanos, Partido da Igreja Universal. A mudança no ministério também serviria para o objetivo governista de acelerar a aprovação das pautas econômicas em negociação do plenário com a Câmara. Portanto, sai a ministra, que estava rumando para o partido do Edir Macedo, e o cargo, na prática, permanece na mão do União Brasil para tentar azeitar aí as relações do governo com a sua possível base, né? Vamos lá com notícias sobre o clima. Trouxemos bastante coisa ontem, muita coisa preocupante rolando no mundo, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Uruguai também. Está numa crise horrível de água. Não tem mais água para escovar o dente em Montevidéu, gente. Tá? Esse é o nível que o negócio tá. A água que está chegando nas casas agora, ela era água potável, né? Depois ela passou para uma classificação feita pelo governo como bebível, entenda-se lá como você quiser, né? Não é potável, mas bebe aí. É a água por sua conta e risco, né? Antes ela era potável. Aí ela começou a baixar as represas. Vocês sabem, quando a represa baixa muito e vai chegando muito próximo da lama, aquela água que está mais embaixo, ela é uma água imprópria para consumo humano. Em geral, ela é poluída, suja, né? Ela não é uma água boa. E a represa fica mais baixa. E com a seca que está tendo no Uruguai, com o sol, aquela água vai esquentando e vai fermentando ali, né? Eu sei lá o que acontece ali, se é bactéria, o que é. Alguém que é da área de saúde pode falar nos comentários aí. Mas vai deixando a água com uma qualidade muito pior. Você tem menos água, mais próxima do solo, essa água fica mais parada, porque ela não está passando para o outro lado da represa, né? Não está indo embora, não está se movimentando. Aquela água fica basicamente uma água tóxica. É essa água que está chegando na torneira dos uruguaios hoje, principalmente no município de Canelones e no município de Montevidéu, onde concentra aí metade da população do Uruguai. Né? Então, seca terrível há 3 anos no Uruguai e agora o governo está distribuindo o Vale Água para as pessoas comprarem água mineral, aquela coisa toda, mas o governo está dizendo para o seguinte: você só usar a água que sai na torneira da sua casa para tomar banho de olho fechado, com a boca fechada. Então, assim, ó, não é nem para molhar a cabeça com essa água e usar para dar a descarga. A água que chega hoje nas torneiras em Montevidéu é uma água putrefata. Vários relatos de pessoas para a imprensa local dizendo que a água é uma água fedorenta, tá bom? Então é por aí que estamos caminhando, gente. Prestem atenção nisso. Olha que notícia da China. Mais de 40 graus Celsius. Beijing atinge o seu mais alto risco de alerta por conta do clima. Já falei sobre isso também na semana passada. A prefeitura de Beijing tem dito para as pessoas, inclusive, ficarem em locais abrigados por conta das altas temperaturas. Então, assim, gente, não há... Olha aqui no Uruguai, pior seca em mais de 70 anos deixa a capital do Uruguai quase sem água. Reservatórios que abastecem a região metropolitana de Montevidéu, onde vive mais da metade da população do país, está praticamente vazio. Tem 2% do reservatório. 2%, ou seja, nada, né? Aliás, tem fotos aqui, olha aqui, ó. Isso aqui é foto de um dos reservatórios, olha. Lá em cima vocês estão vendo a represa, né? Tem até a marca da água, que está lá em cima, e essa água deveria estar muito mais alta do que isso para passar, para conseguir ser captada. Isso aqui é uma das principais reservas do Uruguai. Foto tirada em junho, 29 de junho, portanto, uma semana atrás, pela agência Reuters. Essa aqui é a reserva de Canelones, né? E tem 2 vídeos aqui, dá uma olhada nisso aqui, deixa eu ver se tem mais imagem. Isso aqui é uma outra reserva, olha aqui, ó. Essa reserva é a reserva de Passo Severino,
que é uma das principais também, a água deveria estar onde? Naquelas 3 janelinhas que tem ali em cima, ó. Devia estar lá em cima para ter condição de ser captada. Inclusive, aquilo ali é o vertedouro para caso a água passe disso, ela poder ser despejada do outro lado. Isso aqui é uma represa, gente. A represa acabou. E eu vou repetir o que eu falei ontem. Isso aqui não vai ser resolvido com eleição de ninguém. Não vai adiantar. Isso aqui não é uma coisa que se resolve com uma eleição. Isso aqui não vai ser resolvido com jornalismo investigativo. Isso aqui não vai ser resolvido com vontade de alguém. Nada. Isso aqui é muito sério. Muito, muito sério. E aí, o que é que as pessoas estão debatendo no Uruguai agora? Que é o que diz essa matéria da Reuters aqui, ó. As tensões aumentam no Uruguai assim que o nível da água cai. Por quê? Porque boa parte da água que deveria estar nessas represas aqui, por exemplo, essa aqui, né, que está vazia, ela é desviada no seu percurso para áreas de reflorestamento de madeira e agropecuária. Então, enquanto as pessoas estão ficando sem água nas cidades, as lavouras e as árvores de reflorestamento estão sendo irrigadas com a mesma água. E isso, claro, está causando uma série de protestos que estão ainda incipientes, mas obviamente devem se acentuar nos próximos dias lá no Uruguai. Dei uma olhada rapidamente nesses 2 vídeos. Isso aqui é uma das represas, dá uma olhada aí, ó. A água, gente, deveria estar lá em cima, ó. Olha aqui, ó. Tudo que a gente está vendo aqui à direita, esse barro aqui, deveria estar encoberto, ó. Olha de novo. Olha na parte esquerda do seu vídeo quando a câmera girar, onde está a represa lá. Vou até dar um pause aqui para a gente olhar. Olha lá, tudo aquilo ali que parece uma praiazinha, ó, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O nível da água é aqui em cima, ó. Isso aqui é o nível da água. Tá? Então, isso aqui acabou. Não se sabe. Isso aqui são imagens lá da Telesur, tá? Do repórter Matteo Grille, que é um repórter que trabalha para a Telesur lá no Uruguai. E olha essa outra aqui. Isso aqui é a barragem de San Severino. Essa ponte aqui, ó, olha aqui, ó. Secou, virou um barro seco. Isso aqui tudo é a represa. Todo esse território. Olha aqui, ó. Essa pontezinha aqui, que a gente está vendo aqui, para quem não está assistindo, eu estou mostrando uma espécie de ponte de ferro e de concreto, tá? Essa ponte, ela estava encoberta pela água. Atenção. Isso aqui é uma ponte que foi construída muitos anos atrás. Depois fizeram a barragem cobriu essa ponte de água, tá? Essa ponte ficou encoberta de água por 40 anos. Eu vou repetir. Por 40 anos não se via a integralidade desta ponte que a gente está vendo nessa imagem. Agora estamos vendo ela até as suas fundações. Dá uma olhada. A água deveria, gente, estar aqui em cima, ó, em cima da ponte. Tanto é que nós estamos vendo a marca lá no fundo. Olha aqui essa marca mais escura, né? Então, galera, eu vou repetir o que eu falei ontem. Se vocês tiverem 5 minutos do seu dia para fazer qualquer coisa parecida com ativismo, seja no Twitter, seja no Instagram, seja numa conversa no táxi, seja na padaria, seja na esquina, seja numa fila de banco, tenta se informar um pouco mais. A gente está fazendo aqui no Desperta o nosso trabalho também, de levar a informação para vocês, mostrar o que está acontecendo em outros lugares do mundo. Não é uma coisa que está longe do Brasil, tá, gente? Não é. É uma coisa que está ali do lado no Uruguai. Quem vive no Rio Grande do Sul sabe do que eu estou falando. Os últimos anos foram muito secos no Rio Grande do Sul também. Então a coisa se alastra rápido em vários lugares do mundo. Ontem eu mostrei um jornal que eu peguei por acaso aqui numa padaria aqui em Londres. Recorde histórico de temperatura em junho. Há medições na Europa desde 1884. Nunca houve um junho tão quente quanto esse. Palavras de um cientista ouvido pelo jornal ontem, jornal Metro, esse jornal que é distribuído gratuitamente, né? Tinha no Brasil até uns anos atrás. O planeta Terra está entrando em uma zona desconhecida em relação ao clima. É assustador, né? Porque é assustador de fato, tá? Muito bem.
Matéria publicada pelo Estadão. Xi Jinping alertou Putin contra o uso de armas nucleares na Ucrânia. O líder chinês Xi Jinping alertou pessoalmente o presidente russo Vladimir Putin contra o uso de armas nucleares na Ucrânia, de acordo com uma reportagem do jornal nipo-britânico Financial Times. O Financial Times é britânico, na verdade, né? Nipo porque deve ter uma redação lá no Japão, né? O alerta de Xi aconteceu durante a visita feita a Moscou em março e indicou preocupações da China com a Rússia na guerra da Ucrânia, apesar da relação próxima que os dois países possuem. Segundo autoridades chinesas e ocidentais ouvidas pelo Financial Times, desde então a China assumiu o crédito por convencer Putin a desistir das ameaças veladas de usar armas nucleares contra a Ucrânia. Um assessor do alto escalão do governo chinês afirmou ao jornal que essa dissuasão tem sido fundamental para a campanha da China de reparar seus laços com a União Europeia. Quando eu falo que todo mundo está interessado nessa guerra aqui, mas é todo mundo mesmo, né? Tem pouca gente interessada só em falar de paz, né? Aí quando vai o Lula lá querer fazer acordo de paz, um monte de analista, inclusive no Brasil, cai de pau em cima. Eu sinceramente não consigo entender por quê. Você não precisa gostar do Lula, não precisa amar o Lula, pode até odiar o Lula. Mas nessa questão da Ucrânia, o Lula e o Papa, literalmente, são as duas únicas pessoas que estão empenhadas para ter conversas de paz. Todos os demais estão fazendo um jogo político imenso conforme os seus próprios interesses. As fábricas de munição, ontem mesmo estava lendo uma notícia do jornal La Repubblica lá na Itália, uma fábrica de munição situada em Brescia, né, na região do norte da Itália, produzindo adoidadamente, como nunca, mandando munição para a Ucrânia, contratou 200 empregados novos, lucrando uma barbaridade. Vocês acham que essas pessoas querem que a guerra acabe, gente? Vocês acham que todo o complexo que lucra com isso quer que a guerra acabe? Vocês acham que boa parte da população de Brescia deseja que a guerra acabe, sendo que esse dinheiro da guerra vai parar na cidade? Então, aí quando tem pessoas falando em paz é um grande problema, né? Nossa, o Lula tá falando em acordo de paz. Que coisa, né? Que absurdo isso, né? Notícia publicada pelo New York Times e também pelo jornal The Guardian. Os dois estão trazendo isso hoje, né? Eu separei aqui, ó. Segundo o Guardian e segundo o New York Times, o Prigozhin, que é o líder lá do grupo Wagner, o cara que 2 semanas atrás ensaiou uma espécie de revolta contra Moscou, né? O que foi interpretado, inclusive, pela mídia ocidental como o fim do Putin, acabou a guerra, meu Deus do céu. No fim das contas, aparentemente, o Putin conseguiu contornar com alguma facilidade essa revolta. E agora o New York Times e o The Guardian dizem que o Prigozhin não está na Bielorrússia, mas sim foi para a Rússia. Era uma notícia que tinha sido dada na semana retrasada, de que o Prigozhin viveria uma espécie de exílio na Bielorrússia, né? Porque o Lukashenko, o líder local lá, teria negociado a rendição dele em relação ao motim que ele tentou fazer. Agora, tanto o New York Times quanto o Washington Post estão garantindo aqui, com palavras do próprio Lukashenko, né? Foi o Lukashenko que teria dito isso, que o Prigozhin retornou para a Rússia, né? Veremos o que acontece nos próximos tempos. Ele estaria nesse momento em São Petersburgo e pode ser mandado para Moscou. Muito bem, outra notícia muito rápida sobre a guerra da Rússia. Aparentemente, o Putin conseguiu tomar conta de o que se chama de fábrica de trolls, né? Que esse grupo Wagner controlava na Rússia. Essas fábricas de envio de fake news é um clássico da Rússia há muito tempo já, né? E opera em vários lugares do mundo, inclusive, né? Há indicativos de que tem operado em vários lugares do mundo, com motivos políticos, eleitorais, muitas vezes, espalhando fake news adoidadamente. Aparentemente, há uma notícia da conta aqui lá no Guardian que o Putin teria tomado conta dessa parte também do grupo Wagner, ou seja, está avançando para cima do que o grupo Wagner tinha antes, né? E fechou também um site ligado ao grupo Wagner, né? É um site chamado Patriota, né? Esse site foi fechado e os seus jornalistas foram demitidos.
Muito bem, ó, sobrou bastante coisa para amanhã. Vou deixar essas coisas para amanhã, né? Temos notícia aqui sobre a corrida da BYD, essa fábrica chinesa que se instalou no Brasil agora para produzir carros elétricos, para tentar ir para cima do lítio na América Latina também. Os chineses, claro que vão tentar ir para cima disso, obviamente, né? E separei várias outras coisas aqui. Como sempre, separo mais coisa do que a gente consegue colocar em uma hora, então vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar essas notícias para amanhã. Trago elas todas para vocês. São importantes, são relevantes. Claro, vou deixar aqui as abinhas abertas. E, atenção, o programa agora está acabando, mas quero chamar todo mundo que não teve no começo do programa aí. Pra gente... Caio, me deixa só na tela, beleza. Ó, gente, presta atenção. Agora estamos aí com 12, 13 mil pessoas online, né? Então, no começo do programa eu avisei o seguinte. Agora vai começar o ICL Notícias, primeira edição, tá? O programa começa às 8 horas. O que a gente vai fazer? O pessoal da produção do ICL vai pegar o link do ICL Notícias, primeira edição, e vai colocar aqui nos comentários, onde você estiver assistindo. Os comentários vão lá para o Facebook, vão lá para o nosso canal do ICL no YouTube, vai para o canal do Edu Moreira também no YouTube, tá? Quem está assistindo nas outras redes, está assistindo lá no Instagram e tal, se você estiver assistindo uma rede que é uma rede não clicável, porque várias redes comprometem, né, a nossa capacidade de clicar, pula para o YouTube, porque agora, daqui a 4 minutos, eu e o meu camarada Jamil Chad, o jornalista Jamil Chad, baseado na Suíça, estaremos no ICL para publicar a primeira de algumas matérias que a gente vai publicar nos próximos dias, exclusivo aqui do ICL, sobre materiais da operação Spoofing, a operação que prendeu os hackers da Vaza Jato, tá bom? A gente conseguiu acesso a alguns diálogos, esses diálogos são dos procuradores da Lava Jato com procuradores da Suíça, e hoje a gente vai começar a destrinchar, explicar essa história dessas conversas ilegais que eles tinham na época, porque eram conversas feitas pelo Telegram, não eram registradas, não estavam... O Estado brasileiro não sabia oficialmente daquelas conversas, essas tratativas, inclusive trocas de informação que deveriam passar pelos canais formais, pelos canais legais, à luz do dia, e não passavam pelo Telegram. Então, eu e o Jamil, a gente trabalhou nas últimas semanas em algumas reportagens. A primeira delas a gente vai publicar agora, daqui a pouquinho, lá no ICL Notícias, primeira edição, tá bom? Então, de novo, pega o link, vai lá pro programa, o programa deve estar rodando a telinha já, né, cara? Aquela telinha de espera. Eu vou terminar o Desperta por aqui, vou tomar uma aguinha, né? E daqui a pouquinho já tô com o meu camarada lá. Nós publicaremos, a gente vai falar sobre a matéria agora no ICL, e ela será publicada também no UOL e na newsletter agrandeguerra.com.br. Então, se você quiser já nesse meio tempo, entre sair aqui do Desperta e começar a assistir o ICL Notícias primeira edição, assina a newsletter, é de graça, tá? agrandeguerra.com.br. Assina ela, porque no momento em que a gente começar a dar essa bomba aqui no ICL, a newsletter vai ser disparada também, então vocês acompanham aqui com exclusividade no ICL, a gente vai explicar tudo. Depois que terminar o programa, vocês podem lá ler a newsletter ou a matéria no UOL, né? Vai ser publicado nos dois lugares, para pegar todos os detalhes. Os diálogos estão publicados lá, todos os diálogos com todos os contextos, são histórias que são um pouco mais complexas de explicar, então a gente vai explicar por vídeo aqui, que fica mais fácil, e depois explicar por texto também, para todo mundo estar ligado exatamente no que aconteceu. E nos próximos dias publicaremos outras matérias dessa relação dos procuradores da Lava Jato com procuradores estrangeiros, para entender também como foram as negociações e as relações para as multas bilionárias que empresas com dinheiro brasileiro pagaram no estrangeiro. Então, o nosso dinheirinho aqui, nosso, né, que foi para fora do Brasil. Então, a gente vai entender como foram as negociações ali. Isso tudo vai ser revelado com esses diálogos da Operação Spoofing, tá? A Operação Spoofing que prendeu lá as pessoas apontadas como sendo os hackers da Vaza Jato, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado.
O Emanuel tá perguntando como é a newsletter. A newsletter é agrandeguerra.com.br, tá bom, gente? Assina lá, que depois o texto vai na íntegra, mas fundamentalmente acompanha o ICL Notícias primeira edição aqui, que a gente vai explicar tudo para vocês, eu e o Jamil, a gente tá no ar daqui a pouquinho. Muito obrigado, eu vou tomar uma água e já volto com vocês. Esse foi o Desperta ICL de hoje, quinta-feira, 6 de julho, são 8 horas da manhã. Bom dia, gente, e tchau!